Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 17 de junho de 2021, quinta-feira, estamos na 11ª semana comum e vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as falhas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vem trazer para nós, nos ensinar hoje, essa oração perfeita, perfeitíssima. E ele já inicia, a explicação do Evangelho, falando sobre o que não devemos fazer, Então ele diz: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, porque os pagãos, eles serviam, seguiam, oravam para muitos deuses. Então as orações dos pagãos eram longas, para que, se eles conseguissem atingir algum desses deuses, a sua oração seria ouvida. E Jesus, ele explica isso, que nós não devemos usar muitas palavras. Por quê? Porque aí ele diz mais embaixo: vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Então, muito antes que a gente peça, antes da gente iniciar a nossa oração, Deus já sabe o que nós precisamos, o que nós vamos pedir até mesmo. Então, ele já sabe muito antes. Então, não há necessidade de tantas palavras, se ele já sabe a nossa. É claro que nós devemos orar, Nós devemos nos entregar, porque nós amamos a Deus e sabemos que, se pedirmos, Ele ouvirá. Então, por isso que nós oramos, Pedindo, entregando e agradecendo. E ele ainda faz, melhor ainda, nos ensina essa oração perfeita. E ele explica como devemos rezar. Devemos iniciar com a oração, na nossa oração, entregando ao Pai Nosso. Então ele, já nos dá o seu Pai como nosso Pai, Pai Nosso, não só meu, mas de toda a humanidade, Pai Nosso. E aí ele continua: que estais nos céus. Então, ele já confirma que esse Pai, o nosso Pai, está nos céus. Santificado seja o teu nome. Então, que nós sigamos, o primeiro mandamento, amar a Deus, sobre todas as coisas, e santificando, o seu nome, que seu nome não, proclamar seu santo nome em vão. Por quê? Porque santificado é o teu nome. Venha o teu reino. Então, nós vimos, no Evangelho de domingo, que o semeador, ele é Jesus, e ele semeia, a boa palavra. Por quê? Porque ele faz essa comparação da parábola do reino de Deus, que é o próprio semeador. Então, Jesus, ele é o reino dos céus. Então, venha a nós o teu reino, Assim também como o Pai, Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então, que nós possamos colocar, né, todas as nossas orações, entregar aquilo que somos e que temos a Ele, né, para que seja feita a vontade dEle e não a nossa. O que nós fazemos muitas vezes é colocar na mão de Deus e depois fazer do nosso jeito. Então, que seja feita a vossa vontade, assim na terra, né, também como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, que não falte o pão de cada dia, né? Não só o pão alimento para nosso corpo, mas o pão alimento para nossa alma. Então, nós temos que nos alimentar todos os dias, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, se eu orar hoje, dá-nos hoje. Se eu orar amanhã, dá-nos hoje, que é amanhã. Então, né, que esse pão ele seja, né, solicitado, seja pedido a cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ele diz que Deus vai nos perdoar as nossas ofensas, né? Mas assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E ele fala até no final aqui do Evangelho, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, perdoai, né, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão aí, né, sendo solicitado. E não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque desde o início dos tempos, né, o inimigo nos tenta, assim como tentou Adão e Eva, e continua tentando a humanidade sempre, 24 horas, todos os dias. Então, a nossa oração é para que não nos deixes cair na tentação. Vamos ser tentados? Sim, mas que nós não caiamos na tentação. Mas livra-nos do mal. Então, existe um mal, né? Aí algumas pessoas podem até dizer que não existe, tal, existe. E é o demônio. O mal que ele está colocando aqui é esse tentador. Então, na oração do Pai Nosso, ele, né, pede para que nós, né, solicitamos a Deus para livrar-nos desse mal. Então, que nós possamos, né, viver, né, essa oração perfeita, que nós possamos orar todos os dias, que nós possamos entregar, né, a nossa vida de filho, de servo, né, a Deus, para que possamos crescer na graça e no amor do Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.